O estado de Mato Grosso do Sul apresenta audiobook Grupo Acaba, Os Cantadores do Pantanal. Episódio 4, Última Cheia, o disco despedida do Grupo Acaba. É vaca tucura, é o boi pantaneiro. Ai, Fernando Vieira. Nasci na terra onde o sol se levanta, com genipapo, urucum, pintei meu corpo. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. O repertório do LP Última Cheia se mostra bem atrativo para os fãs e público em geral. O segundo disco do grupo traz 10 composições. Do repertório do novo disco, 4 já são conhecidas, o que pode ter contribuído para o sucesso do LP. Uma delas é Nos Mares de Xaraés, que ficou em segundo lugar no polêmico Fessul em 1980. Outras duas são Cavalinho de Pau e Varadizu, composições que deram a Acaba a vitória dupla em primeiro e segundo lugar na terceira edição do Fessul em 1981. Cavalinho de Pau é uma parceria de Chico Lacerda e Alaor Pereira. A letra relata uma brincadeira típica de uma criança do Pantanal, que é transformar a folha de carandá, uma palmeira e um cavalinho e fazer algazarras pela redondeza com ele. O tema lúdico, que remete à infância, é cativante. O que causa certa estranheza é o fato de o ritmo da música ser um frevo, gênero contagiante típico do Nordeste, apesar de ser natural aos integrantes do Acaba, que possuem laços familiares com os nordestinos. Na verdade, os nordestinos também compõem a grande miscelânea de culturas que forma a identidade cultural sul-mato-grossense. O Acaba é um grupo que assume a influência da música nordestina em seu trabalho, o que não acontece com a maioria dos artistas de MS. E Cavalinho de Pau é a prova. Vamos ouvir então o frevo pantaneiro Cavalinho de Pau. Vou fazer um cavalinho, cavalinho pra brincar. Vou fazer um cavalinho da folha do carandá. Upa, upa, cavalinho, corre um pouco devagar. Meu cavalo é bem ligeiro, meu cavalo é pantaneiro da folha do carandá. Corre, corre, cavalinho, atravessa esse curicho. Morada de peixe bicho, meu cavalo é valente da folha do carandá. Já em Varadizu, os acabenses mergulham mais ainda na denúncia da causa indígena. É uma das músicas mais complexas, enigmáticas e com uma letra com várias palavras em idioma chavante, como já havia feito em Canançuê no primeiro Fessul. Moacir Lacerda também se inspira em um livro para compor a música, de novo ao lado do irmão Chico, a canção Varadizu. A palavra quer dizer civilização em chavante, e a ideia da composição sofre influência da publicação Os Índios e a Civilização, de Darcy Ribeiro. A estrutura de Varadizu se parece bastante com Canançuê. Uma introdução em idioma chavante também é criada e os coros repetindo os finais das estrofes das letras são marcantes. Na harmonia da música é possível notar um acorde dissonante, um recurso bem pouco usado até aquele momento pelo grupo, e que causa o efeito de deixar um clima suspenso no ar, gerando uma sonoridade propícia para a mensagem. O universo dos indígenas está se degenerando com o contato civilizatório da sociedade branca. Zezinho é quem fez o arranjo de Varadizu, sugerindo os acordes dissonantes da harmonia e bolando as alternâncias do ritmo. Por isso, inclusive, sugere que ele próprio cante a canção, o que é aceito pelos companheiros. Varadizu é uma espécie de toada, soa densa e obtusa. Moacir marca o ritmo na maraca, o violão seguro de Vandir, o balgudu, os apitos e flautas rústicas de Chico e aquele vocal masculino e uníssono repetindo palavras indígenas como Terebutuvé e Bodoro Madoro Aomo Madoro.
A realidade dos indígenas de MS vem piorando aceleradamente e Varadizu repete aquele momento. Os fazendeiros encontram-se em guerra com os indígenas, especialmente os que habitam a fronteira com o Paraguai. O Grupo Acaba está novamente botando o dedo na ferida da sociedade sumatogrossense. Vamos ouvir na sequência Varadizu. Sonhei um dia contra o sol e nova lua. Junto a castanhas indaiás notei crescer. Conturaré, perdi meu caminhar. Terebutu vê, terebutu vê. Separar irmãos e pais, vai a não mais. A quarta música que sai no novo disco do Acaba e já era conhecida do público é Pássaro Branco, que foi registrada ao vivo no LP Prata da Casa de 1982. É uma toada com letra de Chico Lacerda e música de Vandir Barreto. Pássaro Branco foi feita em 1979, concomitantemente a Canansuê, portanto, antes do primeiro Fessul, realizado no final de março daquele ano. Moacir compôs com João Bittencourt a inusitada Canansuê e o violonista Vandir Barreto musicou a letra de Chico, resultando em Pássaro Branco. Eles fazem a opção de apostar em Canansuê para o Festival TV Morena por causa do apelo indígena, o que se mostraria uma decisão certa, pois a música conquista o primeiro lugar por unanimidade. Portanto, a parceria de Chico e Vandir fica de fora do Fessul e também do primeiro LP do grupo. Somente 4 anos depois é lembrado pelos acabenses para o disco Prata da Casa, em 1982. A letra de Pássaro Branco é uma das poucas em que Chico Lacerda investe em mensagens dúbias. O compositor brinca com o verbo penar e, ao mesmo tempo em que parece se referir à camuflagem dos pássaros, faz menção, na verdade, à dor da busca, intrínseca a todo o ser humano. Apesar da letra induzir a construção imagética de paisagens pantaneiras forradas de aves alvas alçando voos, o ponto de partida para Chico criar a letra não tem nada a ver com a riqueza da fauna sumatogrossense ou algo parecido. O que inspira Chico é um transeunte da Vila Coafama, naquele final dos anos 70, um local bem popular de Campo Grande. Chico comenta: em Pássaro Branco eu brinco com a palavra pena. Pena de bichinho, pena de dor, por aí. Que garça é essa? Na verdade, essa garça morava no bairro Coafama, um prédio desgramado que era difícil entrar. O carro me deixava 2 quadras. E entra uma pessoa, até de um jeito meio afeminado, para ir à casa de um vizinho. Eu olhei aquele moço caminhando e pensei, quantas penas brancas que se movimentam, hein? É uma leitura. A questão instrumental de Pássaro Branco também chama a atenção, por marcar uma nova etapa da sonoridade do grupo. É desde 1981 que Adriano Praça Almeida está tocando com Acaba. Ele também é professor de cursinho pré-vestibular, como Moacir e Zezinho. Excelente com a matemática, Adriano introduz no universo musical acabense os instrumentos de sopro, como flauta doce, clarinete e pífanos, além de fazer vocais. Sua participação em Pássaro Branco é marcante. Os solos de Adriano se alternam no arranjo e se tornam a marca indissolúvel da música, a ponto de identificá-la logo na abertura, nas primeiras notas que soam da flauta doce. Também é possível notar com maior clareza o trabalho de Chico como percussionista, utilizando com habilidade o baú-gudu. Um instrumento inventado em 1970 pelo acabense Moacir, uma espécie de berimbau pantaneiro, é feito com um pedaço grande de bambu. Chico também usa apitos de diferentes tipos e sons que também viram a marca do Acaba. Vandir Barreto, mais uma vez, muito eficiente na interpretação vocal da música. Vamos ouvir
Pássaro Branco. Quantas penas brancas que se movimentam neste lago de lama, nesta lama sem pena, esta pena tão branca enfeitou meu chão, decorou o meu céu, pintou minha planta. Ainda criança aprendi o caminho dos pantanos, embora sem pena. As outras 6 músicas são Papagaiada, Fernando Vieira, Nos Barrancos de Rochedo, Raízes, Vaca Tucura, Boi Pantaneiro e Última Cheia, que batiza o álbum. O novo LP revela um grupo Acaba diferente em seu universo pantaneiro. Enquanto no primeiro disco os acabenses repetem a palavra Pantanal como um mantra 40 vezes, no novo álbum ela simplesmente não é pronunciada. A palavra pantaneiro aparece apenas 2 vezes e pantaneira em um único momento. Não só as letras ganham maior diversidade na referência à cultura do Pantanal, como a sonoridade do novo LP também difere do primeiro, assim como o encarte do disco é surpreendente e a própria formação do grupo sofre mudanças. O que se mostra muito evidente é que o Acaba apresenta um novo trabalho nos moldes do que Marcos Pereira chamava de disco cultural, voltado para os valores regionais e a preservação da própria cultura, bem diferente de um disco de mercado. O álbum está no padrão da Discos Marcos Pereira e poderia ser o segundo disco que os acabenses haviam combinado com o empresário. O Acaba continua firme no propósito de cantar o Pantanal, um legítimo grupo da música regional brasileira, que naquela metade dos anos 1980 começa a ser soterrado no mercado musical do país. Escutar o Última Cheia é submergir na fauna e na flora pantaneira, seguindo a trilha do primeiro álbum de 1979. O letrista Chico Lacerda, que só não assina uma das 10 faixas do novo disco, usa uma lente de aumento sobre os bichos e plantas do Pantanal e, por meio de uma escrita direta, inspirada em sua ancestralidade, chega a uma espécie de regionalismo fantástico ou realismo pantaneiro. Essa linguagem, desenvolvida junto com o irmão Moacir, vem em um processo de gestação desde meados dos anos 1960. Nas letras das músicas do novo LP, são citadas 16 espécies de animais, 14 tipos de alimentos, 10 espécies de plantas, 9 etnias indígenas, 8 pontos geográficos e 7 personagens que ilustram a riqueza do universo de quem habita o Pantanal. O LP Última Cheia é uma espécie de dicionário musical pantaneiro. Além de criar a melodia de Papagaiada, Vandir brilha em mais 2 momentos no LP Última Cheia. A terceira faixa do lado B é Pássaro Branco, parceria de Vandir e Chico, já registrada ao vivo no disco Prata da Casa em 82. No novo LP, a música recebe gravação definitiva, passando a figurar entre os grandes hits do grupo na voz rouca e potente de Vandir Barreto, comprovando a sua sensibilidade como intérprete e seu potencial vocal. Vandir canta como ninguém a primeira faixa do lado B, atoada nos mares de Xaraés, com letra da dobradinha Moacir e Chico. Fundamental na construção do conceito do que é o Acaba, desde os primórdios do grupo, Vandir se tornaria um dos pilares musicais mais sólidos da história cabense. Quantas penas brancas que se movimentam. Também chama a atenção a presença marcante de José Charbel Filho, o Zezinho. Começa com a segunda faixa do lado A, Fernando Vieira, com uma letra afetiva dos irmãos Lacerda, que descreve o navio homônimo que fazia a rota pelo rio Paraguai de Porto Esperança a Corumbá e, posteriormente, subia até Cuiabá, no norte.
Zezinho musica sensivelmente a poesia em que Chico e Moacir contam como é viajar em família neste navio, as pessoas que usam a embarcação, a rota seguida, os alimentos, o cheiro das comidas e as paisagens. Fernando Vieira é ponta de lança de um dos momentos mais emocionantes e afetivos da música regional de Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir a parceria de Zezinho e Chico Lacerda, Fernando Vieira. Porto Esperança, Porto da Manga, Piúva, Corumbá e Cuiabá. A prancha encosta no barranco, é hora de partir cantando. Sacos e maletas, gente de muletas, Redes estendidas no porão, o cheiro da comida. Zezinho ainda faz as melodias para as poesias de Chico em Raízes, a última do lado A, e Vaca Tucura, Boi Pantaneiro, a quarta do lado B, e canta muito bem ambas as músicas. Nessas duas canções, Zezinho consegue criar melodias de fato mais alegres que a maioria das músicas do Acaba. É o que o jornalista do jornal O Estado de São Paulo enfatiza em sua crítica, o afastamento do tom de lamentação. Raízes e Vaca Tucura, Boi Pantaneiro, mais Papagaiada e Pássaro Branco de Vandir e Chico, além de Cavalinho de Pau de Chico e Alaor, formam o bloco das canções solares, que revelam um Acaba musicalmente menos melancólico e litúrgico, como se apresenta no primeiro disco. A última faixa do lado B, que encerra e que batiza o disco, é onde Zezinho consegue estabelecer melhor sincronia e dar maior significado para as palavras lúdicas escritas por Chico em Última Cheia. Dando sequência aos personagens que vinha descrevendo desde as primeiras letras, alguns já expostos no primeiro disco, Chico continua aumentando sua galeria no segundo LP. Jamais na literatura musical sul-mato-grossense, personagens reais pantaneiros são inseridos e descritos daquela maneira. Desde o início, as composições do Acaba carregam grandes referências biográficas de Chico e Moacir, seus pais e seus avós. Aquelas experiências de vida são trazidas para as letras. Em Última Cheia, são citados perenamente 7 personagens. Todos são detentores de histórias sensíveis e comoventes. Por meio deles, se chega ao âmago do espírito acabense, o lugar de onde sai a essência da poesia dos Lacerda, em especial a de Chico. Um dos personagens citados é Tabi, que é criado sentado em porteira. Trata-se de um personagem marcante na infância de Chico. Tabi tem um transtorno que os habitantes de Porto Esperança não sabem identificar direito, mas deve ser algo como o autismo. Chico está por volta dos 10 anos e Tabi uns 25. Ele é muito calado e quieto e fica sempre no mourão de uma porteira, fechado em seu próprio mundo. Até que um dia, Tabi desaparece. O episódio marca tanto o povoado de Porto Esperança que jamais sai da lembrança de Chico. Em entrevista em 2019, Chico fala sobre Tabi. O problema que existia no Tabi não permitia a ele se comunicar. Este camarada vivia num mundo isolado. A letra de Última Cheia fala disso. O Tabi ficou perdido uns 5 dias e depois acharam ele. Conclusão: onde estava o Tabi?
Ele foi agarrado por um mito, o Saci ou o Pé de Garrafa. Mais o Pé de Garrafa, porque gritava muito. O Tabi usava um calção, sem camisa, e ficava no mourão, em cima da porteira. Ele não gostava que ficasse do lado dele. Essa é uma história que comprova que a gente, em Porto Esperança, convivia com os mitos diariamente. Eles eram vivos, sem fantasia, estavam ali, do lado. Outra personagem citada na canção é a parteira Tatu. Como está na letra, ela é uma conhecida parteira que atua em Porto Esperança e Albuquerque. E muitos dos moradores das duas cidades nascem com auxílio da velha Tatu, como o próprio acabense Chico, Moacir e seus irmãos. Essas pessoas ficam conhecidas nas comunidades como filhos de Dona Tatu. Chico esmiuça em suas poesias o mundo particular de Albuquerque e Porto Esperança vivido em sua infância e adolescência. Um universo ocupado por crianças e adultos que estão expostos às mesmas inquietudes como os próprios riscos naturais de habitar o meio do Pantanal, com suas enchentes, bichos e perigos mil. A perspectiva de Chico ao escrever é a de quem está dentro do Pantanal, envolvido naquele habitat. A letra de Última Cheia pode ser lida como uma oração, saudando a memória de conterrâneos, parentes e antepassados e revelando com lente de aumento particularidade dos bichos e das plantas do Pantanal. Chico Lacerda constrói uma maneira própria de descrever seus ambientes afetivos por meio de letras diretas e certeiras, que parecem simples à primeira vista, mas que, passando a análise fugaz, vai revelando-se em camadas, como se precisasse ser descascado como uma fruta antes de ser consumida. É uma poesia quente, fumegante de esperança e fé no homem pantaneiro, um indivíduo transbordante que nunca havia sido o personagem principal da música brasileira. E feita primeiramente para ser a despedida do grupo, Última Cheia, camaleonicamente, se torna uma porta para os mais sensíveis perceberem todo o lado místico e religioso que envolve o Acaba. Vamos ouvir, então, a música Última Cheia. Choro a vida de Itabi, criado sentado em porteira. Choro a vida de Itabi, cravado nos mares e chararrés. Choro bule esquecido, a lamparina de lata, o passado sem escrita, minha parteira Tatu. Chora a ausência de Armândia, a tristeza de Sinira, o socorro de Gonçalo e as poesias de Vitalina. Carrego e exponho os ossos do Caetitu, as penas do papagaio, as cores da cara suja, a língua da caturrita. É verdade que o disco também traz uma nova formação acabense, ampliando e modificando a textura sonora do grupo. A presença dos instrumentos de sopro com Adriano Praça é de pronto notada. Além do clarinete e da flauta doce, os pífanos introduzidos por ele dão um colorido aos arranjos. Em algumas músicas, as melodias criadas por Adriano se transformam em parte essencial da música, como já falamos em Pássaro Branco, por exemplo. Também faz parte da nova sonoridade a participação de Eduardo Lincoln na bateria, pois algumas das músicas, como Papagaiada, Cavalinho de Pau e Vaca Tucura, Boi Pantaneiro, a presença do instrumento é fundamental. Adriano e Lincoln entram para o Acaba logo após a dupla vitória do grupo na terceira edição do FESUL, em maio de 1981, dando uma nova sonoridade ao conjunto, o que fica evidente no disco Última Cheia. Durante todo o disco acabense, as letras das músicas também fazem a citação de vários locais pantaneiros, como a Serra da Bodoquena e Igreja de São Gonçalo, no Porto de Cuiabá, começando a divulgar lugares do Pantanal que naquele meio da década de 1980 é notícia mais pelos crimes ecológicos do que pela sua deslumbrante natureza, na época ainda desconhecida dos brasileiros.
Além disso, o álbum reserva também minúcias que só os mais atentos percebem. Ao examinar a letra de Vaca Tucura Boi Pantaneiro, chama a atenção uma sorrateira homenagem a Humberto Espíndola, o inventor da bovinocultura. Chico escreve: "Eita boizinho safado, pintado e cantado em telas e versos", referindo-se aos quadros de Humberto. O primogênito dos Espíndola influencia, a partir da segunda metade dos anos 1960, várias gerações de artistas sul-mato-grossenses e mato-grossenses, entre eles o próprio Chico Lacerda. Vamos ouvir então a música Vaca Tucura Boi Pantaneiro. Grande curral, cega de carandá, marcas profundas, cheiro de lodo, pedaço de chão, terra molhada. Grande curral. Escutar o LP e ler o encarte do álbum Última Cheia é, antes de tudo, ter contato com o macrocosmos do homem pantaneiro. Esse indivíduo que passa a figurar na discografia sul-mato-grossense no primeiro LP do Acaba, em 1979, e que é dissecado no segundo disco do grupo. A perspectiva do narrador das letras do Acaba é sempre de quem está inserido no universo pantaneiro. Ele não está em movimento, passando por aquele ambiente no interior de um vagão de trem ou de férias na fazenda da família. Ele é um menino na beira do Rio Paraguai que os forasteiros apontam com o dedo na janela do trem. Ele nasceu e mora ali. Por isso, as histórias são as do próprio narrador. Chico escreve as suas entranhas, o que ele viveu, sentiu, cheirou, tocou, degustou e, principalmente, imaginou. Ele é o próprio homem pantaneiro, e é a partir dele mesmo que Chico constrói uma espécie de memória coletiva de seu lugar, no caso, aquelas duas cidadelas pantaneiras. Com o passar dos anos, as próprias transformações e mudanças das mitológicas Albuquerque e Porto Esperança dos irmãos Lacerda torna o segundo disco acabense ainda mais salutar. Afinal, o álbum eterniza um lugar onírico que, fadado às artimanhas do progresso, vai se perpetuar em um disco pensado primeiramente para ser derradeiro, mas que transforma-se em combustível para o grupo seguir em frente. Conforme descreve um dos mais sensíveis cronistas sul-mato-grossense, Luca Marimbondo, a música do grupo Acaba é como cachaça da boa. Primeiro arranha a garganta, depois desce, como mão boba em perna de moça bonita. Primeiro, o som do Acaba arranha os ouvidos. Depois, a gente vai ouvindo, ouvindo e gostando. Para encerrar esse episódio, vamos ouvir Raízes. Revi minha raiz, eu vi o rosto do meu pai estampado no sorriso de um bugre. Revi minha raiz, eu vi o rosto do meu pai estampado no sorriso de um bugre. Minha raiz, eu vi o rosto do meu pai estampado no sorriso de um bugre. Este foi o quarto episódio do audiobook Grupo Acaba, Os Cantadores do Pantanal. Locução e roteiro, Rodrigo Teixeira. Edição, mixagem e masterização,
Gilson Espíndola. Projeto incentivado pelo Fundo de Investimentos Culturais FIC-MS.